De qualquer forma, está pronto para ver o vídeo que, não ironicamente, é de 11 meses atrás. Pelo título, eu imagino que seja uma propaganda para DLC que saiu na época. Mas ainda assim, apareceu para mim recentemente. Na verdade, apareceu para mim, acho que foi segunda, foi quando eu mandei pro Hyper, falando, não, a gente tem que assistir esse em live. E a gente vai assistir, porque Diablo é uma franquia de jogos que eu curto muito. Eu conheci o Diablo no terceiro jogo e eu me viciei. Eu cheguei a jogar pelo menos uma vez. Eu não lembro se joguei mais de uma vez o 2 ou o um e o 2. O Immortal eu joguei só pra conseguir os cosméticos que ia dar no 3, porque aquela coisa horrível. Mas, de qualquer forma, Diablo é um jogo que é muito bom. Uma franquia de jogos muito boas. E provavelmente eu vou tomar spoiler do 4, que é um negócio que eu fugi desde o lançamento. Eu só vi o primeiro trailer, o trailer de anúncio, que me deixou hypadíssimo. Mas ainda assim, é a vida, né? De qualquer forma, bora lá. Vingança, poder, intelecto e magia. Essas são as ferramentas que você precisará para enfrentar o Senhor do Mal, o Diabo. Embarque se tiver coragem em uma jornada sombria e sinistra que irá puxar você para as próprias profundezas do Os daí são inferno. cenas do 3. No ato 3 do 3. É muito bom esse ato, velho. Foi com essas Sinceramente, o ato 3 de Diablo é muito bom. Mas a DLC, Reaper of Souls. Ó, maluco do céu. Quando chegar lá a gente comenta sobre porque é muito foda. palavras que a produtora de jogos Blizzard anunciou Diablo em junho de 1996. Eles prometeram: o inferno vai escapar. E escapou. Em janeiro de 1997, saiu o primeiro jogo de uma franquia muito diferente de RPGs. Era o começo de uma jornada que se estendeu até os dias de hoje. Uma jornada que nunca deixou de puxar os jogadores para o mundo macabro. Diablo. É essa O ato 3 e o 4 pra mim são melhores, são os melhores. Guerra pura. Sim. O plot, cara, todo o plot envolvendo a Adria, a Leia, é muito bom. Quando. Como eu não tinha spoiler de nada de Diablo 3 quando eu joguei. Quando chega nessa parte, eu fiquei em choque, eu fiquei louco. Acho que foi meio fissurado em guerra. Chorei com a Leia. Melhor personagem, velho. O que é isso? Gustavo, e aí, cara, como você tá? Vamos ver um vídeo do Peter, que provavelmente é um anúncio da época da DLC do Diablo 4, já que é de 11 meses atrás. E ele vai contar toda a história de Diablo. E por mais que isso vai me fazer tomar spoiler do 4, que é um negócio que eu fugi desde o lançamento, é a vida, né? jornada completinha que você vai ver aqui nesse vídeo. Tudo que você precisa saber. Personagens, heróis, monstros, criaturas. A saga inteira de Diablo. Revele seu verdadeiro eu. Diablo. A nossa guerra termina hoje. Vou te falar, tá? O design do Diablo no jogo 1 e 2 é muito bom. É bom pra caralho. Mas o Diablo, o design dele no 3, pensando na lore, no que acontece, por que ele tá daquele jeito, aquilo é o ápice do design. Pra mim, o único design que bate de frente em Diablo com ele é o design da Lilith agora no 4. Cara, porque é muito bom. É muito foda e faz total sentido ser daquele jeito. Muito bom. É simplesmente absurdo. E não, ironicamente, lembra o Balrog um pouco, né? As descrições do Balrog em Senhor dos Anéis nos livros. E provavelmente é um dos motivos de ser bom pra caralho também. Inestrantes, Peter aqui! Galera, quando a Blizzard estava preparando o primeiro Diablo, a expectativa dos desenvolvedores era que o jogo venderia algo em torno de 100 mil cópias. Era um RPG de ação com uma atmosfera bastante pesada, mas puxado pro terror. Era um jogo muito diferente do tipo de RPG que fazia sucesso na época, sabe? Com mundos coloridos, elfos, fadas. Será que dá pra dizer que Diablo é um dos pioneiros do Dark Fantasy? O Dark Fantasy original, né? Não o que ele infelizmente se tornou hoje, que é muito mais é muito depravado nos conceitos do que é um Dark Fantasy, mas será que não dá pra dizer isso?
Um bagulho legal aí de se pesquisar talvez depois. personagens heróicos, esse tipo de coisa. Mas a Blizzard apostou nessa diferença. Quando o Diablo começou a ser notado na imprensa, a Blizzard já sentiu que vinha sucesso. Os críticos estavam pirando. A Blizzard já aumentou essa expectativa de vendas para 500 mil cópias e encomendou esse número de CDs. O nível de otimismo era esse, ok? Só que 450 mil cópias já foram reservadas na pré-venda. O jogo ainda não tinha saído e já estava quase esgotado. Foi o ponto de partida para um sucesso que nunca parou. Até 2001, o primeiro Diablo atingiu a marca de 2,5 milhões de unidades no mundo todo. Virou fenômeno. E te falar, tá? Fora o fato que jogar Diablo Immortal é uma merda, porque ele é um jogo feito de celular. E eu joguei ele, por exemplo, no PC, só pra conseguir os cosméticos, você tinha que jogar pelo menos o tutorial ali, que foi o que eu fiz. Maluco, a história do Immortal ainda é muito boa. Não ironicamente, mesmo que o jogo seja ruim, principalmente no conceito, é um jogo feito pra celular, ainda assim, a história é boa. E é claro, o Immortal tem um outro problema. Loot in box e basicamente ser um jogo pay to win. Né? Não sei como é que ele tá hoje em dia, mas era o grande problema dele na época quando lançou. Esse sucesso dura até hoje. Diablo 4 já bateu. Uma coisa que eu queria jogar... Caralho, mais de 12 milhões. Uma das coisas que eu queria muito jogar é o 2 Resurrection, o remaster, né? O remake, no caso do 2. Que parece ser muito absurdo. A marca de 12 milhões de jogadores que jogam tanto por Xbox One, Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. É sucesso total. É um jogo referência pra quem curte RPG. E o mais legal é que o jogo continua crescendo. Tá cheio de melhorias chegando, tem novas dificuldades, que agora você pode inclusive ir até o nível 60. Tem novos chefes, que eu já até deixo de spoiler aqui, que são o Andariel, o Varshan e o Duriel. E isso fora o teste classe Nat Spirit para jogadores novos e pra quem ainda não tem a expansão Vessel of Hatred, que eu também vou trazer aqui nesse vídeo, ok? Na boa, vale a pena demais vocês acompanharem esse vídeo até o final. Tem muita coisa pra contar aqui, tá só começando. Pena que não tem crossplay com Switch. É difícil, o foda é que é difícil ter coisas com crossplay pra Switch, como a gente conversa, né? Esse é o complicado. A gente jogaria bastante. Porra! Provavelmente depois desse vídeo eu vou acabar baixando o Diablo 3 mais uma vez, criando uma nova classe e jogando mais uma vez pra fazer o ciclo, né? Mas, cara, eu devo ter... No total, eu devo ter mais de 500 horas de Diablo. Sem meme, do Diablo 3. E pelo menos umas 300 horas dessas 500 horas foi jogando com Okami. Porque eu comprei no meu Play 3 a versão de CD. Eu tinha ela aqui, meu Play, eu trouxe meu Play, né, quando me mudei. Eu tinha ela aqui. Deixa eu achar. Agora eu vou mostrar. Tenho que aproveitar esses momentos. Aqui. Achei. Originalzinho, lindo. Amo. Maluco. Só nesse CD deve ter umas 200 horas e pouco. Ele ia em casa no final de semana, pra dormir em casa, a gente passava madrugada jogando. A gente zerou muitas vezes com builds, classes diferentes. A primeira vez que a gente zerou, ele tava de arcanista e eu de caçador de demônios. Foi muito bom. Depois a gente jogou muito. Até que daí eu comecei a migrar pro PC finalmente. Foi quando eu consegui comprar esse computador aqui. E eu fui migrando pro PC e na época do Play 3 já não tinha mais a DLC com o Necromante. E eu queria muito jogar. O que eu fiz? Comprei pro PC. E no PC, jogando também com ele, deve ter umas 100 e poucas horas, né? Que deve fechar aí as 300 horas que eu e ele tem jogando junto. E mais um monte de hora que eu joguei sozinho, principalmente de Necromante, que eu devo de Necromante ter zerado umas 3 vezes. Então, não tem como, cara. Não tem como. Esse jogo é muito bom. E eu já deixo uma pergunta. Qual o segredo para esse sucesso? Foram vários fatores. E eu vou contar um pedaço desse segredo para vocês. É a história, é o enredo, é o universo impressionante que a Blizzard criou para Diablo. Louvar. Calma aí. Esse design dela, do trailer de anúncio, é muito foda. O fato disso daqui, esse véu dela, ser feita a partir dos órgãos e do sangue dos sacrifícios dados de bom grado, né? Vamos dizer assim.
E o corpo dela ser meio translúcido, você vê o coração dela bater. Cara, isso aqui é lindo. Só que o design dela dentro do jogo, que é o design também que tá na capa, se eu não me engano, com as vestes negras e a pele mais pálida, aquilo sim é foda. Aquilo lá, na minha opinião, bate de frente. Não é melhor. Quer dizer, não dá pra dizer totalmente se é melhor. Porque como eu não joguei o Diablo 4, eu não tenho tantas imagens dela na cabeça pra formular diretamente esse impasse. Mas bate de frente com o design do Diablo no Diablo 3. Da mãe. É pra esse mundo que eu vou te puxar agora. Isso aqui, cara. Mano. Isso aqui é cinema, velho. Respira e vamos começar. Sem mim, você não teria. Esse design que eu falo dela. Agora é o momento certo pra você jogar Diablo 4. Por isso que eu tô trazendo esse vídeo, ok? Que é pra vocês entenderem a história do jogo como um todo e chegarem preparados, né? Só pra ligar seu videogame, seu PC e fazer sua imersão no jogo. E o legal, galera, é que muita coisa nova chegou, como a nova classe Nat Espírito. Tem novos modos X1 com a inclusão da Cidadela Sombria e a Cidade Subterrânea de Courage. Tem Cidadela Sombria, legal. Pensando aqui. Esse vídeo aqui pra mim é foda, né? Porque esse vídeo vai fazer eu ficar ainda com mais vontade de jogar essa porra desse jogo. Eu não deveria estar vendo isso. Mas vamos mais lá. drops, mais chances de criar o poder que você quer. Tem atualização de Maré Infernal, Fosso, Hordas Infernais novas. Cara, tem muita coisa vindo aí. A galera da Blizzard tá sempre atualizando o jogo. Agora com a expansão Vessel of Hatred, porra, aí que a parada chegou em outro nível. Vocês vão curtir demais. O link tá aqui nos comentários e na descrição. Eu duvido que você não vai querer jogar depois desse vídeo. Corre lá, aproveita e já deixa nos comentários se você começou a jogar. Eu quase te dei ele de presente. Eu acho que eu tinha ficado louco se você me desse ele de presente. Apesar de, claro, Silent Hill F eu não esperava e é muito bom. Infelizmente eu não posso jogar, por causa do meu computador não aguenta. Muito menos fazer live, porque seria muito legal fazer. Mas ainda assim é um puta presente foda. Por causa desse vídeo aqui, vai ser importante pra caramba pra gente saber, ok? Vamos pra história? Vamos lá. O conflito eterno. A história de Diablo começa lá atrás, no início dos tempos. No princípio era o Verbo. Não, pera. No princípio era Anu. Essa era a única entidade no universo de Diablo. O primeiro ser. Ele era tudo e tudo era Anu. Até o tempo que passou e Anu decidiu erradicar toda a maldade que ele tinha dentro dele. Anu colocou tudo pra fora de si mesmo e se tornou um ser de pura luz, pura bondade. Bom, de boas intenções o inferno tá cheio, literalmente. Tudo que tinha de ruim em Anu tinha que ir pra algum lugar. Essa maldade toda foi unificada em um outro ser, Tatamet, o dragão de 7 cabeças. Se eu soubesse, teria te ajudado a melhorar essa relíquia. Te falar, tá? No caso, a relíquia é mesmo. Tá vendo esse Note 10 Plus aqui? Quando o meu Zenfone Go, que era o que eu tinha antes dele, a caixa de som dele parou de funcionar, e foi quando eu tive que comprar celular, eu já tinha pelo menos uns 2 anos desse menininho aqui, ó. Que tá do meu lado. Uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu tinha ele. Esse celular aqui vai fazer, eu acho que 12 anos que eu tô com ele. O PC deve ter 15 ou 16 anos esse ano. Relíquia mesmo, tá? O tanto que esse daqui tá batalhando pra tá vivo é assustador. Deu ruim. Anu e Tatamet saíram no tapa durante eras incontáveis. Bem contra o mal, luz versus trevas, num duelo de iguais. Nenhum dos dois podia ganhar, e nenhum dos dois ganhou. Anu e Tatamet acabaram se destruindo numa grande explosão. Foi dessa explosão que surgiu quase tudo que a gente conhece de hoje do universo. E te falar, tá? Muitos dos conceitos mitológicos, no caso de deuses, na parte de Meridias, né? Ali onde abrange a história de Spellcasters, é um pouco baseada em Diablo. Não totalmente, obviamente. Mas tem muitos conceitos muito bons, já que eu quero ter um pouco desse Dark Fantasy mais clássico e Spellcasters. Tanto que o próprio Ma, se você pegar um pouquinho o design dele, dá pra pegar um pouquinho de referência em relação a isso. Ele não tem uma forma demoníaca e tal, mas tem conceitos no design dele, além das coisas mais fáceis de se perceber, que faz referências a Lorde
De Diablo. de Diablo. Só que não foi exatamente aquela explosão que transforma tudo em poeira. Sobraram pedacinhos. A chamada Pedra do Mundo. O coração da criação era, na verdade, o olho de Anu. A coluna espinhal de Anu virou o arco de cristal, a estrutura que sustenta os altos céus, o lar dos anjos. As partes que sobraram de Tatamet formaram o inferno. Das 7 cabeças do dragão surgiram então os grandes males primeiros. Abençoada seja a luz. O chamado Inferno Ardente passou a ser o lar de todos os demônios. Daí pra frente foi guerra. Uma guerra eterna entre os anjos e demônios pelo controle da Pedra do Mundo. Quem dominasse o... Cara, as asas dos anjos e dos arcanjos de Diablo. Isso daqui é magnífico. Principalmente porque as asas dos demônios são uma contramedida muito boa. Enquanto parecem ser tentáculos ou chicotes de luz, as dos demônios são feitas de escuridão. E ao mesmo tempo que parece com as dos anjos, elas são mais duras, firmes, parecendo realmente ser feitas de osso. E isso é absurdo, cara. O poder do olho de Anu teria poder para criar mundos, para gerar vida, para moldar o próprio tecido da realidade. A fortaleza Pandemônio foi erguida em volta dessa Pedra do Mundo, ali na fronteira entre céu e inferno. O objetivo da fortaleza Pandemônio era tentar evitar que os demônios tomassem conta. Não adiantou. O controle de Pandemônio, ora ficava nas mãos dos anjos, ora ficava nas mãos dos demônios. A única constante era... Pô, a batalha em Pandemônio na DLC é muito legal, tá? Quando tu entra em Pandemônio lá no Diablo 3, que você vê os resquícios e uma parte ainda dessa guerra, aquilo é absurdo. Aquilo ali, principalmente porque quando eu joguei a DLC eu já conhecia a lore de Diablo, né? Eu já tinha ido atrás pra entender. Quando a gente entra em Pandemônio DLC, eu enlouqueci. guerra. A guerra parecia que jamais teria um fim. Por isso recebeu o nome de conflito eterno. O problema tinha tudo para não ter um fim. O fato é que nem anjos nem demônios estavam conseguindo aproveitar suas vitórias. Quando os anjos tinham controle da Pedra do Mundo, eles criaram um mundo de perfeita ordem e luz, mas que não tinham vida, não evoluíam de forma alguma. Quando os demônios tinham controle da Pedra do Mundo, eles criaram um mundo de puro caos e destruição, que também não tinha um caminho para evoluir. Era necessária uma aliança entre as forças. As hierarquias. Antes da gente avançar com essa história, eu vou abrir aqui um parênteses para vocês entenderem como estavam divididas as forças dos demônios e as forças dos anjos. No caso dos demônios, eles adoravam o caos, mas também não era bagunça. Era aquele esquema de manda quem pode, obedece quem tem juízo. E quem estava no topo da pirâmide do Inferno Ardente eram os grandes males, aqueles que vieram diretamente das cabeças de Tatamet. É aqui que a gente conhece Diablo, a entidade que batizou a franquia inteira. Diablo era conhecido como o Senhor do Terror, e ele era um dos 3 males superiores. No mesmo nível de poder do Diablo, estavam Baal, o Senhor da Destruição, e Mefisto, o Senhor do Ódio. Diablo se tornou o inimigo principal da saga por ser o mais ambicioso dos 3, aquele com mais vontade de tocar o terror no universo. Em termos de poder puro, eles são praticamente equivalentes. Abaixo desses 3, a gente tem os 4 males inferiores, que são Asmodan, Lorde do Pecado, Belial, Lorde das Mentiras, Andariel, a Donzela da Angústia, e Duriel, o Lorde da Dor. Só coisa ruim mesmo. Cada um desses monstros comandava a própria legião de servos e criaturas, e de vez em quando rolava uma trairagem. Mas o inimigo maior de todos estava lá em cima. A lei do paraíso nos proíbe terminantemente de interferir no mundo mortal. Lá em cima, nos altos céus, viviam os anjos. Todos os anjos vieram diretamente do poder de Anu. Só que tem uma pegadinha. Esse poder não era infinito. Ou seja, existe uma entidade máxima de anjos que podem existir ao mesmo tempo. Para outro anjo nascer, algum anjo tem que morrer e a sua energia precisa voltar para o arco de cristal. E tem uma outra pegadinha. Nem todos os anjos nascem iguais. Existe uma casta superior chamada de arcanjos. São 5 arcanjos no total e eles governam formando o chamado Conselho Angiris. Então a gente tem os seguintes arcanjos. Impérios, arcanjo do valor. Maltael, arcanjo da sabedoria. Tirael, arcanjo da justiça. Auriel, arcanjo da esperança. E Terael, arcanjo do destino. Só coisa boa, certo? Cara, o Tirael é um processo incrível. Mas o Maltael e o Imperius... Cara, o Imperius, primeiro, o design do Imperius é magnífico. É muito bom. E o Maltael é absurdo. É só absurdo, não tem o que dizer. Você vai entender que não é bem assim, que o buraco é mais embaixo pra nós, relés mortais. Mas a gente vai seguir com a história. A raça humana ainda vai surgir no meio dessa guerra. A criação de santuário. Como eu expliquei antes, o conflito eterno parecia sem solução.
A forma como anjos e demônios estavam criando mundos tinha seus problemas. Foi nessa que um anjo chamado de Inarius percebeu que era necessário algo diferente. Inarius era um conselheiro do Conselho Angiris, era braço direito de Tirael, mas estava desiludido com tudo aquilo. Ainda assim, Inarius seguia na luta. Ele era um anjo leal, até que aconteceu a desgraça. Inarius foi capturado pelos demônios. O paraíso não fala mais com você. Você pertence ao inferno. Foi no cativeiro que Inarius começou a expressar melhor o que ele pensava do conflito eterno. Ele colocou a boca no trombone mesmo. Faltou o X1 com o Império. Seria legal. Mas é muito louco pensar, porque apesar de tudo, o Imperius não estava completamente errado. Ele estava seguindo as ordens e as regras. Só que as ordens e as regras, naquele momento, não deveriam ser seguidas. E a atitude do Tirael é simplesmente absurda. Não tem o que falar. Um verbo com os demônios. As ideias de Inarius poderiam ter morrido ali. Os demônios não queriam saber do que aquele leão estava falando. Exceto um demônio. Era Lilith, filha do Mefisto, a rainha dos súcubos. Lilith estava percebendo as mesmas coisas que Inarius. Aquela guerra era inútil. Eu não sei se vocês sabem, mas os súcubos são criaturas sedutoras. Lilith era de parar transo, sabe? Mesmo sendo demônio. Resultado, Inarius caiu na tentação da carne. E o contrário também aconteceu. Lilith acabou se apaixonando pelo anjo. Eu não preciso dizer que essa era uma paixão proibida. Se alguém descobrisse, ia dar muito ruim pros dois. Eles sabiam disso. Foi então que Lilith e Inarius bolaram um plano muito ousado. Roubar a Pedra do Mundo e eles mesmos usarem o artefato para acabar com a guerra. Lilith juntou seus seguidores, Inarius juntou os seguidores dele e eles realmente conseguiram. Os dois botaram a mão na Pedra do Mundo e vazaram. Os dois usaram juntos o poder da Pedra do Mundo. Dessa forma foi criada uma dimensão escondida, um mundo que combinava caos e ordem. Era um mundo de santuário, é um mundo onde se passam as aventuras da franquia. É muito bom. Os Nephilim. Foi o fim da guerra? Para eles foi. Inarius, Lilith e os outros seguidores deles tinham um mundo de harmonia só para eles. Era realmente um santuário, sem nada para fazer. O que foi que rolou? Exatamente o que você está imaginando. O amor floresceu, digamos assim. Anjos e demônios se juntaram e geraram uma nova raça, os Nephilim. Milhares deles, dezenas de milhares deles. Os Nephilim se espalharam pelo mundo de santuário, exploraram cada canto, criaram cidades. Só tinha um detalhe para estragar essa tranquilidade. Os Nephilim eram mais poderosos que os anjos e os demônios. Foi a fusão de vontade de anjos e demônios que criou o primeiro mundo estável. Então, a fusão literal de anjos e demônios criou uma raça que era mais forte que as raças anteriores. Também porque se você parar pra pensar, isso acabava criando uma vertente do poder original, né? Antes tudo era um, se dividiu em dois. E esses dois se dividiram em pedaços. E um resquício, e dois pedaços de cada lado, se juntaram de novo. Então, uma fração do poder original foi criada. Então faz mais sentido ainda os Nephilim serem tão fortes. Era uma situação que provocava medo, desequilíbrio. E se os Nephilim se voltassem contra seus ancestrais? E se o poder dos Nephilim atraísse as legiões dos altos céus e do inferno ardente? Surgiu um impasse. Como lidar com os Nephilim? Lilith tinha uma opinião, Inarius tinha outra. Foi ali que o casal acabou rompendo. Lilith era ambiciosa demais, ela queria usar o poder dos Nephilim para voltar e destruir tudo, acabar com os altos céus e acabar com o inferno ardente. Tudo no universo passaria então a ser controlado pelos Nephilim e Lilith comandaria os Nephilim. Inarius, que era mais sábio, preferiu se afastar para analisar a situação com calma. Ao mesmo tempo, os anjos e demônios que estavam em santuário estavam assustados e queriam simplesmente passar o rodo nos Nephilim. Lilith sentiu esse medo e resolveu atacar primeiro. Lilith organizou os Nephilim e causou uma chacina entre os anjos e os demônios. Foi só depois dessa matança que Inarius voltou e viu o estrago feito. E agora? Foda, né? O cara é racional, tentou bolar um plano, uma estratégia, a mulher emocionada, fudeu tudo. É sempre assim, né? Inarius era ainda Piada, um anjo. tá? Piada. Ele não queria destruir Lilith. Uma ponta de piada. Ela tinha sido o grande amor da vida dele, o único amor da vida dele. Inarius então usou o poder da Pedra do Mundo para banir Lilith para além do universo conhecido, para um vazio absoluto. Ele achava que Lilith nunca voltaria de lá. Sabia de nada, o inocente. Mas ainda existia a questão do que fazer com o santuário, do que fazer com os Nephilim. Mais uma vez, Inarius foi piedoso. Ele poupou os Nephilim. Inarius usou o poder da Pedra do Mundo para reduzir a força dos Nephilim a quase nada. Os Nephilim continuaram existindo por um tempo, a cada geração perdendo cada vez mais poder. Eles foram se enfraquecendo, até que os Nephilim se tornaram outra raça, os humanos. Os humanos! A paz finalmente veio, então,
Veio nada. Não existiam mais anjos nem demônios em santuário. Os Nephilim evoluíram para humanos. E foram justamente os humanos que recomeçaram a desgraça. Os humanos não tinham mais qualquer memória ou registro de tempos passados. Mas alguns humanos ainda detinham um poder. A capacidade de realizar magia. Um clã de magos do Kyrgyzstan conseguiu o impossível. Invocar um demônio. Eles conseguiram burlar as barreiras de santuário e trazer a entidade do o ser humano causando sua própria extinção, né? Isso é bizarro. inferno ardente. Olha a treta armando. O fato é que tanto anjos quanto demônios tinham percebido que a pedra do mundo tinha sumido. Eles perceberam que Narius e Lilith tinham sumido também e tinham levado vários seguidores. Geral estava tentando descobrir o paradeiro dos desaparecidos, com sangue nos olhos. E aí, do nada, um demônio descobre esse santuário. O bicho foi literalmente puxado para santuário, percebe? Foi invocado. Os grandes mares superiores ficaram sabendo da existência de santuário e ficaram impressionados. Havia muito poder naquele mundo. Havia muito poder adormecido nos humanos. Era poder suficiente para acabar com o conflito eterno de uma vez por todas, se os demônios se aproveitassem disso. Foi nessa que os grandes mares superiores foram ardilosos. Eles não chegaram chegando em santuário, matando geral, não. Uma invasão em larga escala teria chamado a atenção dos anjos. Então, qual foi o plano deles? Corromper a humanidade aos poucos. Foi então que eles criaram o Triuno, um falso culto com 3 entidades. Na teoria, esse culto iria guiar a raça humana para um destino melhor. Na prática, era tudo um plano diabólico para converter almas e mentes. Então, o Triuno era formado pela Ordem de Djalon, pela Ordem de Bala e Ordem de Mephis. São nomes curiosos, não é verdade? Djalon, Bala e Mephis. Ou seriam Diablo, Baal e Mefisto. Os grandes males nem se preocuparam em dar uma disfarçada melhor, mas os humanos compraram essa ideia assim mesmo. O grande líder do Triuno era Lucian. Lucian, filho de Mefisto e irmão de Lilith. Lucian era ambicioso igual a irmã e queria herdar os negócios da família. Só que o santuário não era bagunça. Inarius ainda estava lá, observando, cuidando da raça humana, seus descendentes. Inarius poderia ter pedido ajuda dos altos céus, mas ele sabia que isso ia levar ao conflito eterno para o santuário. Ele decidiu então resolver isso tudo sozinho. Ele resolveu combater religião com religião e fundou a Catedral da Luz, uma religião verdadeiramente positiva. Inarius assumiu uma forma humana e adotou o nome de profeta. Durante séculos, as duas religiões ficaram nesse impasse, tentando convencer as pessoas, tentando conquistar as almas dos mortais, mas sem partir para um confronto direto. Os dois lados sabiam que um confronto direto ia chamar a atenção dos altos céus. Mesmo assim, era mais ou menos óbvio que esse atrito ia terminar em guerra. E a guerra veio. A Guerra do Pecado. Então, de um lado, a gente tinha o Triuno. Do outro lado, a gente tinha a Catedral da Luz. E quem não seguia nenhum desses lados? É aqui que entra o fazendeiro chamado Udícia no Diomed. Udícia percebeu que os dois lados estavam servindo somente seus próprios interesses no final das contas. O povão mesmo continuava sendo explorado pelos poderosos. Ao mesmo tempo, Udícia acabou se envolvendo com uma nobre que pensava parecido. Essa nobre se chamava Lilia e colocou pilha para Udícia comandar uma rebelião do povo e derrubar as duas Que nome curioso, não? Parar atrás das grades, acusado de um assassinato que ele não cometeu. A revolta só cresceu no coração dele. E foi aí que algo bizarro demais aconteceu. Udícia despertou seus poderes ancestrais, os poderes que vinham desde a era dos Nephilim. Udícia usou esses poderes para fugir junto com um grupo de rebeldes e com Lilia. E os poderes de Udícia continuaram crescendo e ele ganhou uma habilidade extra: despertar os poderes dos outros. A rebelião contra Triuno e a Catedral da Luz tomou força, envolveu o mundo inteiro. O que estava rolando realmente? Lilith. Lilith era Lilia disfarçada. De alguma forma, Lilith tinha conseguido escapar do vazio, voltar para o santuário e estava por trás de tudo. Sem ninguém perceber, Lilith usou o poder da Pedra do Mundo para despertar o poder ancestral de Udícia. E aqui a gente tem mais uma reviravolta. Udícia era o descendente direto de Hatman, o primeiro Nephilim, aquele que tinha nascido do amor de Lilith e Narius. Ou seja, Udícia era tipo o tataraneto da própria Lilith. E qual era o plano da Lilith? O mesmo plano de sempre: derrubar as forças dos altos céus e do inferno ardente. Ela nunca mudou de opinião, ela nunca mudou de objetivo. Ela estava despertando o poder Nephilim dos humanos para tentar completar o que ela tinha planejado lá atrás. Só que deu ruim. Aquilo que o Udícia mais detestava era ser manipulado por gente com seus próprios interesses, lembra? E agora o Udícia tinha poder suficiente para escapar das garras de Lilith. Ele se revoltou contra a própria tataravó. O Udícia destruiu Lilith? Nada. De novo, Lilith só foi banida pro vazio. A gente já conhece o caminho, não é verdade? Enfim, a situação piorou porque a treta toda chamou a atenção dos altos céus. Finalmente, os anjos ficaram sabendo de santuário. Eles perceberam que os demônios já estavam infiltrados lá e o pau estava atorando entre os seguidores de Udícia com um poder absurdo e todo o resto. Os anjos vieram na voadora. Os demônios vieram na voadora. Santuário realmente virou um campo de batalha para o conflito eterno. Foi Udícia que percebeu que aquilo não ia acabar bem. Foi Udícia que terminou com tudo. Udícia deu a própria vida, consumiu todo o poder para banir anjos e demônios para fora de santuário. Udícia também conseguiu apagar a memória de todos os humanos sobre os eventos, sobre os poderes que eles tinham despertado.
Basicamente, ele resetou o santuário, mas o estrago já estava feito. Pela primeira vez, anjos e demônios tiveram a plena noção do poder escondido dentro dos humanos. O Conselho Angiris e os Grandes Males se juntaram para conversar pela primeira vez, para decidir o que fazer com aquela ameaça. Bateu medo mesmo. Foi Tirael, líder dos anjos, que decretou: o sacrifício de Udícia era uma prova de que os humanos tinham um lado bom. Foi decidido então que a raça humana seria deixada em paz para fazer suas próprias escolhas. Era algo inédito, anjos e demônios concordando com alguma coisa. E foi decidido também que a Pedra do Mundo poderia permanecer em santuário. Infelizmente, essa trégua teve um preço alto para Inarius. Ninguém menos que Mefisto, pai da Lilith, exigiu Inarius como prisioneiro. O Conselho Angiris concordou com a exigência. Bora combinar que Inarius era um traidor aos olhos dos anjos. E assim, Inarius permaneceu 3.000 anos nas mãos de Mefisto, sofrendo torturas absurdas. O exílio sombrio. A paz finalmente veio então? Vi nada. Tinha uma trégua entre anjos e demônios, mas é óbvio que os demônios não sabem respeitar uma trégua. Nunca que eles iriam abrir mão de tanto poder e ficar de bobeira no canto deles, nunca. Mas dessa vez o inferno ardente rachou. Os 3 mares superiores queriam voltar ao esquema antigo de influenciar e corromper os humanos. Eles queriam usar o poder dos humanos para derrubar os anjos. Mas os mares inferiores não queriam isso. Os 4 mares inferiores queriam de volta aquele conflito eterno raiz, aquela guerra moleque, saca? Os mares inferiores não entendiam como os humanos estavam tão valorizados. Eles achavam que os demônios eram superiores e não precisavam de ajuda de ninguém para derrotar os anjos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não mais. Asmodã, Belial, Andariel e Duriel se uniram para se rebelar contra Diablo, Baal e Mefisto. E funcionou. Eles conseguiram convencer os outros demônios de que os mares superiores estavam errados. Resultado: Diablo, Baal e Mefisto foram banidos do inferno ardente. Banidos para onde? Para santuário. Asmodã calculou que a presença desses 3 em santuário iria chamar a atenção dos anjos. Ele imaginou que os anjos iriam invadir santuário, que a guerra iria recomeçar e os altos céus ficariam desprotegidos. Errou feio. Na verdade, esse exílio era o plano do Diablo, Baal e Mefisto todo esse tempo. Eles tinham manipulado Asmodã. Qual era a lógica? Se Diablo, Baal e Mefisto fossem banidos para santuário, então isso não seria considerado uma quebra de trégua. Faz algum sentido? Para a raça humana não importa. Os 3 grandes mares devastaram o santuário. Eles assumiram os hospedeiros humanos e destruíram o máximo que podiam. Espalharam dor e sofrimento por todas as regiões. Esse caos todo não passou em branco. Tirael percebeu que o santuário estava mergulhado até o pescoço nessa presença maligna. Então, Tirael podia chamar o Conselho Angiris e recomeçar o conflito eterno. Ou ele podia resolver tudo por debaixo dos panos. Tirael escolheu o caminho que resultaria em menos derramamento de sangue. Ele decidiu resolver isso pessoalmente. Tirael reuniu humanos de todos os clãs de magos de santuário e formou uma nova casta, os Rohadrin. Os Rohadrin era tipo uma ordem de paladinos, com uma missão muito clara: erradicar todo o mal de santuário, em nome da justiça, em nome da luz. Tirael também sabia que os Rohadrin não iam conseguir dar conta dos grandes males de mãos vazias. O que ele fez? Tirael removeu 3 lascas da Pedra do Mundo. Tirael criou então um artefato chamado de Pedras da Alma, que serviriam para aprisionar as essências malignas de Diablo, Baal e Mefisto. Deu trabalho, foram anos de caçada, com os Rohadrin enfrentando legiões de monstros até chegar nos chefões. Mefisto foi o primeiro a ser capturado nas terras de Kyrgyzstan. Mas não era só capturar o capiroto e deixar a pedra em qualquer lugar. Não, a Pedra da Alma de Mefisto ficou guardada na cidade de Kurash e protegida por uma ordem religiosa. Os Zakaron. Baal deu ainda mais trabalho. A gente está falando agora do Senhor da Destruição. A batalha para vencer Baal foi insana. No meio da luta aconteceu o pior. Quebrou a Pedra da Alma que seria usada para aprisionar o coisa ruim. Se Baal fosse aprisionado num artefato quebrado, ele iria se soltar em 2 tempos. Foi aí que o Rohadrin Tal-Rasha se apresentou como voluntário. Tal-Rasha iria usar aquele fragmento da Pedra da Alma para combater a força de Baal por toda a eternidade e impedir que o demônio escapasse. Tal-Rasha, com a essência de Baal dentro do próprio corpo, foi então aprisionado com correntes inquebráveis numa tumba no Cânion dos Magos. Por último, a gente teve Diablo. Diablo foi o mais ardiloso. Ele conseguiu escapar da perseguição dos Rohadrin por mais 15 anos, até que cercaram Diablo em Kanduraj. Foi uma batalha selvagem que quase destruiu a ordem inteira dos Rohadrin, mas funcionou. Diablo foi aprisionado numa Pedra da Alma e o artefato foi muito bem escondido. A Pedra da Alma com a essência de Diablo foi guardada numa caverna, no final de um labirinto. Em cima da entrada foi construído um monastério para impedir que qualquer um encontrasse a Pedra da Alma de Diablo. A paz finalmente veio então, durante só 2 séculos. Bastante, vai. Diablo! Sim, galera, rolou muita história, muita lore, até os jogadores conseguirem participar dessa saga no primeiro Diablo. É claro que tudo isso foi contado aos pouquinhos, ao longo das décadas. Eu que escolhi trazer pra vocês na ordem cronológica certinha, desde o início dos tempos até o momento em que os primeiros heróis chegam na cidade abandonada de Tristram. Agora vocês têm a noção exata da guerra sem fim entre as forças do bem e as forças do mal. Mas vamos focar agora em Tristram. Vamos focar no que acontece no primeiro jogo. O fato é, 200 anos são muito tempo. Vilas inteiras foram erguidas ao redor daquele monastério.
no reino de Canduraz. Entre elas, a cidade mais próxima do monastério recebeu o nome de Tristram, a capital do reino. Infelizmente, 200 anos são mesmo muito tempo. Tempo suficiente para a ordem dos Rohirrim cair no esquecimento. Tempo suficiente para o próprio monastério cair no esquecimento. Quem governa Canduraz é o rei Leoric. É ele que converte o antigo monastério numa catedral e nomeia Lazarus como seu arcebispo. O que ninguém sabia é que o próprio Diablo estava lá embaixo arquitetando a fuga dele. Tudo que ele precisava era um hospedeiro humano para conseguir escapar. Só que mesmo dentro da Pedra da Alma, Diablo conseguia influenciar as pessoas. A primeira vítima do poder do Diablo foi justamente o arcebispo Lazarus. Só que Lazarus não era o alvo final do Diablo. Diablo queria o próprio rei Leoric. Foi assim que Lazarus começou a colocar ideias ruins na cabeça do rei. Foi essa influência negativa que fez o rei Leoric declarar guerra aos reinos vizinhos. Leoric acabou se tornando um rei sanguinário. Quanto mais barbaridade Leoric cometia, mais fácil seria a dominação final nas mãos de Diablo. Felizmente, ou infelizmente, Diablo subestimou a força da vontade do rei. Leoric resistiu à dominação e Diablo não conseguiu se apossar do corpo dele. Mesmo assim, o rei Leoric terminou louco, violento. Diablo não perdeu a viagem e resolveu dominar então o corpo do filho do rei, o príncipe Albrecht. Qual era o raciocínio? Leoric já estava em idade avançada, não ia governar para sempre. Albrecht assumiria o trono um dia, literalmente com um diabo no corpo. Então o príncipe Albrecht foi atraído para as catacumbas embaixo da catedral para se tornar o hospedeiro do diabo. E como é que funciona essa possessão? Muito simples. Albrecht enterrou a Pedra da Alma na própria testa e foi possuído pela essência de Diablo, o Senhor do Terror. Daí pra frente, mais e mais pessoas continuaram sendo atraídas para as profundezas para alimentar o poder do Diablo e o exército dele de monstros. O clima ficou pesado na cidade de Tristram. O rei Leoric não estava insano? Ele ficou mais louco ainda e acusou os habitantes de Tristram de terem assassinado o filho dele. Leoric ordenou a execução de vários inocentes na cidade, até que os próprios cavaleiros do rei Leoric se rebelaram e acabaram com o rei. As últimas palavras do rei Leoric foram uma maldição. Cara, não só camponeses, né? Ele decapitou a própria esposa num ato de loucura. Tipo, a lore do Leoric é muito foda. Porque, por si só, se você pensar, o Leoric não era um rei ruim. Só que ele foi destruído mentalmente ao ponto de precisar ser destruído fisicamente para ser parado. Isso é muito maneiro. Ele condenou todos os cavaleiros dele a servirem ele por toda a eternidade, como esqueletos animados. É nesse ponto que chegam os heróis em Tristram, os jogadores. No jogo, era possível escolher entre ser um guerreiro, uma ladina e um feiticeiro. Canonicamente, esses 3 heróis participaram de todos os eventos do jogo. Eles desceram até as profundezas da Terra num trio. Canonicamente também, a Blizzard depois explicou que o guerreiro era ninguém menos que o príncipe Aidan, o outro filho do Leoric. Aidan estava ali para investigar o sumiço do irmão. Ao longo dessa jornada, os heróis tiveram o apoio dos últimos habitantes de Tristram, incluindo uma velha bruxa, um ferreiro e outros. Entre esses aliados se encontra o sábio Deckard Cain. Ele é o último dos Rohirrim, ainda que ele mesmo não coloque muita fé nas lendas antigas. É até irônico, Deckard Cain é descendente de Jared Cain, o Rohirrim que liderou a batalha final contra o Diablo na região. São os eventos sinistros de agora que fazem Deckard Cain voltar a acreditar nas histórias que ele ouvia e assumir realmente o papel de um Rohirrim. Os heróis descobriram que a catedral descia até as catacumbas, que as catacumbas desciam até as cavernas, que as cavernas desciam até as próprias profundezas infernais. No caminho... Esse velho é fudido, hein? Ah, cara, ele é um cara que passa por uma jornada incrível e a sua morte é muito honrosa. Essa é a verdade. Pena que, claro, fora a nova legião de Horadrim liderada pelo próprio Tyrael, não existe mais ninguém para diretamente dele para passar suas palavras à frente. Isso que é triste. Eles acabaram enfrentando ameaças terríveis, incluindo o rei Leoric e o exército dele de esqueletos. No final de tudo, os heróis chegaram até Diablo. O demônio foi derrotado e a Pedra da Alma foi arrancada do corpo do príncipe Albrecht. Mas isso não resolveu o problema. O jogador assiste o personagem dele pegar a Pedra da Alma e enterrar o artefato na própria testa, se tornando um novo hospedeiro do Diabo. É agonizante demais, cara. Canonicamente, quem faz esse gesto é justamente o príncipe Aidan, prolongando a maldição na família dele. O jogo termina de uma forma macabra, com as seguintes frases, abre aspas, a Pedra da Alma queima com o fogo do inferno enquanto um brilho vermelho assustador embaça sua visão. Sangue fresco flui em seus olhos e você começa a ouvir os sussurros atormentados dos amaldiçoados. Você fez o que sabia que deveria ser feito. A essência de Diablo está contida, por enquanto. E continua. Você reza para ter se tornado forte o suficiente para conter o demônio e mantê-lo afastado. Embora As estéticas de antigamente eram muito boas,
Pior que era, velho. tenha sido fortalecido por sua busca, você ainda pode senti-lo, abrindo o caminho dos recessos escuros de sua alma. E é nesse ponto também que a Blizzard planta a fagulha de esperança, a semente da continuação. Abre aspas. Lutando para manter o controle, seus pensamentos se voltam para as antigas e místicas terras do Extremo Oriente. Talvez lá, além dos desertos isolados de Aranok, você encontre uma resposta. Ou talvez, salvação. Diablo 2. Bem, foram 3 anos de espera até o lançamento da sequência, no ano de 2000. Foram 3 anos com os jogadores chocados com aquele final e pensando o que poderia acontecer com o herói. O personagem acabou sendo... Por isso jogos high-end hoje em dia não passa essa vibe, querem ser muito querem ir muito pro realismo. Cara, o realismo é uma das mentiras mais bem contadas. Realismo, RTX, é uma das mentiras mais bem contadas pra pegar trouxa e fazer você gastar dinheiro em placas de vídeo caro e caralho a quatro. Que é infelizmente o bagulho que prende a gente hoje em dia. Porque um jogo bom não é com base em realismo ou em gráficos. O jogo bom, ele é capaz de te prender naquele universo, apesar de tudo. Pega Pokémon, os primeiros Pokémon. Cara, os primeiros Pokémon, o Pokémon Red e o Pokémon Green, eles só não eram... Eles competem em questão de jogo bugado com o Scarlet Violet. Scarlet Violet vem com muito problema. Esse é o nível de Pokémon Red e Green. Mas ainda assim, é uma franquia mais famosa do mundo hoje em dia por causa disso. Sabe? É foda porque... Pega Street Fighter 6. Street Fighter 6, eles têm o realismo cartoonizado. Onde eles pegam esse aspecto mais realista, só que fazem coisas completamente cartoonizadas no meio. As expressões, principalmente, os personagens gigantes, pés gigantes, caralho, é 4. Mas, pega Street Fighter Alpha. Cara, Street Fighter Alpha tem simplesmente designs absurdos de personagem. São coisas que não passa a mesma vibe hoje em dia. O próprio Street Fighter 3 tem uma imagem visual muito boa. E ela não precisou seguir para esse realismo. Street Fighter 3, o Street Fighter 4 até o 5 tem essa tendência boa de não seguir para esse realismo. Apesar do Street Fighter 6 ser um jogo muito bonito, o estilo gráfico, o estilo de arte do Alpha é um dos melhores pra mim. Do Alpha, do 3, sabe? O único realismo que nem é tudo isso é Resident Hacking, porque parece do caralho. Jogos de terror que se passam em um ambiente que é muito mais semelhante ao nosso, o realismo funciona. Ou jogos que o realismo se ambienta bem com a narrativa. Pega, por exemplo, The Last of Us. Primeiro jogo, principalmente, que é o ápice da escrita. Aquele jogo combina com o realismo. E faz sentido ter o gráfico realista. Sabe? Só que não é todo jogo que é assim. Só que quase todo jogo quer ser realista. E, porra, cara. Não! Estilizado é tão legal. Pega tão bem. Batizado de Andarilho Sombrio. Para surpresa de 0 pessoas, o Andarilho Sombrio não conseguiu resistir ao poder do diabo. O capiroto não conseguiu se manifestar fisicamente, mas o fato é que a mente do príncipe Aiden caiu em controle absoluto da entidade maligna. E Diablo só tinha uma ideia na cabeça: encontrar e libertar seus irmãos, Baal e Mephisto. É nesse ponto que surge uma segunda leva de heróis. Aquele trio original do primeiro jogo é carta fora do baralho. Aiden sucumbiu ao poder do diabo e tanto a Ladina quanto o Mago também foram corrompidos de alguma forma. Sim, galera, você pode até achar que venceu o primeiro jogo, mas a verdade é que tudo deu errado no final. Esse novo grupo de heróis resgata Deckard Cain. Cara, mas em Diablo, que vitória é uma vitória de verdade, né? Até o Diablo 3, pelo menos, uma vitória, apesar de significar que você venceu, é só basicamente uma marca de que talvez por alguns anos, pelo menos, tudo vai ficar tranquilo. Não é não existe uma vitória derradeira em Diablo, porque a existência do mundo de Diablo não permite isso. Aí eu não falo nem do jogo, mas
a própria essência do universo de Diablo, da história, da lore do universo de Diablo, impede isso de acontecer. Das garras do mal, e ele se torna uma espécie de guia do time nesse início. Deckard Cain explica o tamanho da treta que eles precisam impedir. A equipe tem que chegar antes do Andarilho Sombrio nos lugares onde estão as peças da alma de Baal e Mephisto. Uma perseguição desesperadora. A primeira parada dessa jornada acontece no monastério das Irmãs do Olho Cego. Essa é a mesma ordem de onde partiu a O sistema de upagem de Diablo 2 é um dos melhores pra mim. Apesar de eu gostar muito do 3, o sistema do 2 ele parece te permitir muito mais liberdade pela sistemazinha de runas ali que você vai escolhendo pra upar. E pelo que eu fiquei sabendo, o Diablo 4 ele segue esse sistema, ou algum parecido com esse. E isso é legal. E isso é um bagulho muito bom. Dina do jogo original. Agora a ordem inteira foi corrompida por ninguém menos que... Isso traz uma própria variedade de builds muito boas. Porque, vamos lá, apesar de ter muita coisa interessante, muita variação até que boa em Diablo 4, Diablo 3, você não parece ter a mesma liberdade que você tem no 2, por exemplo. Andariel, a donzela da angústia, um dos males inferiores. Diablo invocou a ajuda de Andariel para realizar seus planos. Andariel fracassa em destruir os heróis e acaba indo de arrasta para cima. Mesmo assim, Andariel conseguiu comprar tempo para o Andarilho Sombrio continuar um passo à frente dos heróis. Resultado, os heróis chegam atrasados na tumba de Tal Rasha. Lembra da história dele? Tal Rasha foi o Rohirrim que aprisionou Baal no próprio corpo. Depois, Tal Rasha foi preso com correntes indestrutíveis. Bom, os heróis chegam tarde. Essas cenas que ele tá mostrando, eu acho que são cenas do remake, né? Do Diablo 2 Resurrection. Resurrection, sei lá, foda-se como fala. Porque o gráfico não parece ser o gráfico do 2. Demais na tumba. No lugar de Tal Rasha, eles encontram um anjo do Tirael. Como assim? Baal escapou e colocou um anjo no lugar dele. Baal também tinha colocado Duriel para guardar a tumba. Duriel, o Senhor da Dor, era outro dos males inferiores. Duriel também não foi páreo para o grupo de heróis e foi destruído. O Andarilho Sombrio agora está indo para o templo de Kurash, onde Mephisto foi aprisionado. A antiga ordem de Zakaro, que protegia o templo, também foi corrompida. Pior, Mephisto já estava solto fazia um tempão. Mephisto foi malandro. Ele repartiu a joia dele da alma em diversos pedaços e compartilhou esses pedaços entre os sacerdotes de Zakaro para aumentar o poder deles. Enquanto Esse eu tenho no Switch, um dia eu compro. o sumo sacerdote de Zakaro. Então, os irmãos se reencontram. Diablo, Baal e Mephisto. Completou-se a desgraça. Os três abrem um portal para o inferno ardente. Diablo deixa para trás o corpo de Aidan, o Andarilho Sombrio. Mephisto também fica para trás com a missão de proteger o portal. Os heróis conseguem encarar e derrotar Mephisto, ficando com a joia da alma dele. É nesse ponto que os heróis recebem uma missão especial de Tarael: resgatar o anjo Izuel das profundezas do desespero. Um plano de existência de puro horror. Izuel é resgatado e faz uma das maiores revelações da história da franquia. Foi tudo um plano dos grandes males, desde o começo. Como assim? Izuel foi o arquiteto do exílio sombrio que baniu Diablo, Baal e Mephisto para Santuário. Izuel estava macumunado com esses três. O anjo manipulou os males menores para acharem que essa ideia partiu deles. Por quê? Diablo, Baal e Mephisto queriam ser aprisionados em joias da alma. Eles sabiam que vincular a essência deles com o fragmento da Pedra do Mundo seria uma forma de atingir a vida eterna, já que as joias da alma são, na verdade, indestrutíveis. Izuel ensinou os demônios como Esses vilões são do caralho. corromper as joias da alma, como continuar influenciando os humanos mesmo aprisionados nos artefatos. Tirael e Jorhadrin foram enganados. Todos foram enganados. Izuel e os capirotos só erraram num detalhe: dá para destruir as joias da alma. Existe uma arma do inferno ardente batizada de Martelo da Forja do Inferno. Com esse martelo é possível despedaçar permanentemente uma joia da alma. Assim, as joias da alma de Diablo e Mephisto são completamente obliteradas e esses grandes males são extintos para sempre. Ô, Fim da história? Não. Cadê a joia da alma de Baal? deixa eu voltar aqui. Da alma. Assim, as joias da alma de Diablo e Mephisto são completamente obliteradas. Cara, esse design do Diablo aqui Esses grandes é muito bom. É muito maneiro. É imponente, é poderoso. Mas é aquilo, né? Apesar de tudo isso, todo o charme da lore e do design do 3 é tão males são extintos perfeito. para sempre. Fim da história? Não. Cadê a joia da alma de Baal? A joia da alma de Baal foi entregue para Tirael, para o anjo proteger o artefato. Só que não era Tirael, era Baal disfarçado. O próprio Baal agora está de posse da própria joia da alma. Aperta. Lord of Destruction. Baal não perdeu tempo, nem a Blizzard. A expansão Lord of Destruction saiu exatamente um ano depois
de Diablo 2. E a história vem na pressão. As forças de Baal estão avançando em direção ao Monte Arreate, onde fica a Pedra do Mundo. O lugar era protegido por um clã de bárbaros, mas eles são massacrados. Mais uma vez, a solução está nas mãos dos jogadores, nas mãos dos heróis. Infelizmente, os heróis precisam primeiro conquistar a confiança dos outros bárbaros que vivem na região de Arrogat. A ironia disso tudo é que um certo Nilatak é justamente a pessoa que não merece a confiança de ninguém. Nilatak era o conselheiro da tribo e fez um acordo com Baal. Nilatak deu acesso para a câmara onde ficava a Pedra do Mundo na condição de que Baal poupasse Arrogat da destruição. Vocês acham mesmo que Baal ia cumprir a parte dele no acordo? Bem, Nilatak caiu nessa conversa mole. Enquanto isso, os heróis tiveram que ralar muito pra convencer geral de que eles eram confiáveis. Nilatak acabou recebendo o que ele merecia. Ele foi desmascarado e morto pelos heróis. Ainda assim, os heróis precisaram provar seu valor para os espíritos anciões, os espíritos antigos Nephilim que povoaram a região muito tempo atrás. No final de tudo, os heróis finalmente conseguem encurralar Baal e enfrentar ele diante do trono da destruição. Baal é derrotado, mas é tarde demais. Tirael surge para contar que tudo tá perdido. A Pedra do Mundo já foi contaminada pela força maligna de Baal. As fronteiras entre o mundo dos mortais e o inferno ardente estão sendo rompidas. Vai ser o fim de tudo. É então que Tirael toma uma decisão insana. Ele destrói a Pedra do Mundo, o coração da criação, o olho de Anu, o artefato mais poderoso que já existiu. Tirael acaba indo de arrasta pra cima no processo. Foda. Isso aqui provavelmente é a cena do Resurrection, porque se eu não me engano, no 2 do original, quando o Tirael atinge a Pedra do Mundo, a explosão acontece quase de imediato. Ali a pedra foi rachando, quebrando, até começar a explodir. Tanto que a explosão, tipo, a pedra é atingida e basicamente a explosão já começa, aquele brilho branco, pálido, espalhando e atingindo o Tirael. Diablo Immortal. Oficialmente. E aí a gente vem na parte que é triste, porque o jogo não vale a pena, pelo menos não valia na época do lançamento. Só que a história é muito boa. A história disso aqui é muito maneira. Isso aqui amplia e muito o universo de Diablo. Mais de 10 anos esse foi o final da franquia. A Blizzard só lançaria Diablo 3 em 2012. Para todos os jogadores, a saga tinha terminado ali. Cronologicamente, o intervalo foi maior ainda, 20 anos. Durante 20 anos, Santuário viveu em relativa paz, reconstruindo o que foi devastado pelas guerras. Mas esse intervalo não ficou livre de tretas. E dentro desse intervalo de tempo, entre os eventos de Diablo 2 e o começo de Diablo 3, que se passa o jogo móvel Diablo Immortal. A história de Diablo Immortal acontece 5 anos depois da destruição da Pedra do Mundo. De novo, o sábio Deckard Cain reúne um grupo de heróis para uma missão que pode determinar o destino de Santuário. Dessa vez é necessário localizar e destruir fragmentos da Pedra do Mundo que estão espalhados por Santuário. E é interessante que a Blizzard apresenta aqui vários elementos que nunca tinham sido mencionados antes. Diablo Immortal vai girar basicamente em torno do conflito entre duas forças secretas, os Imortais e as Sombras. Os Imortais são uma facção humana dedicada a proteger Santuário. As Sombras são um grupo criado para testar os Imortais. A origem dos Imortais está ligada a uma mulher que viveu muito tempo atrás, Daedessa, a construtora. Ela conhecia o poder das forças que ameaçavam. Rapidão, vou pegar um pouco d'água que eu tô morrendo de sede. Ai. Ai. Um santuário e queria proteger seu mundo. Mas Daedessa não era uma guerreira, ela era uma construtora, uma artesã. Foi nessa que ela criou um artefato poderosíssimo, a Coroa Eterna. Daedessa passou a Coroa Eterna para o seu filho Kion e encarregou Kion de formar um grupo para proteger Santuário. Nasciam ali os Imortais. E de onde vieram as Sombras?
de Ekiba, a outra filha de Daedessa. Daedessa tinha visão, ela sabia que o poder podia corromper qualquer um, até mesmo o poder da coroa eterna. Então Daedessa passou outra missão para a filha, criar um grupo rival que iria constantemente buscar falhas nos imortais e deixar os imortais sempre de prontidão, sempre íntegros. Esse grupo ficou conhecido como Sombras. Mas o que aconteceria se as Sombras derrotassem os imortais? Aí o jogo invertia. As Sombras se tornariam os novos imortais, os novos guardiões da coroa eterna. E foi o que aconteceu. Ekiba derrotou o irmão Kion e assumiu o comando dos imortais. Só que Ekiba entendeu a estratégia da mãe. Ekiba então manobrou para que fosse criado também um novo grupo de sombras, para continuar esse ciclo eterno. Olha que bagulho foda. Olha que lore maneira. Presa num jogo horrível. Diablo 3. Mas então, Ai, cara. 20 anos depois da destruição da Pedra do Mundo. E agora? Santuário tá diferente. As passagens para os altos céus e para o inferno ardente estão abertas. Vários humanos despertaram seus poderes de Nephilim. Mas uma coisa vai mudar. Bom, se você prestou atenção na hierarquia dos demônios que eu contei lá no começo desse vídeo, você pode ter sentido uma lacuna. Acompanhe comigo. Diablo foi destruído. Baal foi destruído. Mephisto foi destruído. Então vamos lembrar dos males menores. Andariel e Duriel também foram destruídos. Então, dos 7 grandes males, 5 não existiam mais. Sobraram 2. E agora? Calma que você vai entender. A história de Diablo 3 abre com uma estrela cadente caindo justamente em cima da Catedral de Tristram. Aquela do primeiro jogo. Um herói chega para investigar esse acontecimento. Agora que chegamos no Diablo 3, uma das coisas mais legais do Diablo 3 é o fato de que não é dito quem é o herói. Durante toda a lore, você é chamado apenas de Nephilim. Você é o Nephilim. Não é dito se é o bárbaro, o paladino, o monge, o arcanista, o bruxo, o necromante ou o caçador de demônios. É o Nephilim. Isso é muito legal. Isso é maneiro pra caralho. Você tá na lore. Não importa qual a versão você jogue. O seu papel é o mesmo. A importância tua é a mesma. Isso é muito foda. Isso é um conceito muito bem trabalhado pra essa lore. A única coisa que me deixa triste na época, que me deixava triste na época, me deixa triste até hoje, e é um dos pontos que mais me faz querer jogar Diablo 4, não tinha como personalizar o personagem. E pro Hyper e pro Gustavo que estão aqui, que já acompanham as lives, sabe que eu posso perder algumas boas horas customizando o personagem. Esse herói tem o poder de Nephilim. Ele atende por esse nome. É esse Nephilim que o jogador controla. Bom, tudo indica que o sábio Deckard Cain estava no lugar na hora do impacto. Agora Deckard Cain está desaparecendo. E uma confissão. Apesar de ter mais de 500 horas de Diablo 3, nunca joguei de bárbaro, nunca joguei de paladino. Porque não é um tipo de classe que nunca me interessou. Eu tenho 0 horas de gameplay com essas duas classes. Tanto no Play 3 quanto no computador. Quem tá ali é Lia, discípula protegida de Deckard. Ela é uma estudiosa dos antigos textos. E bruxo. Também nunca joguei de bruxo. Agora que eu lembrei. Nunca joguei de bruxo. E olha que bruxo é uma classe que é conceitualmente interessante. Dos Rohadrim. Lia pede ajuda de Nephilim e Deckard Cain é localizado. Os 3 juntos, então, descobrem algo surpreendente. A estrela cadente, na verdade, era uma pessoa. Esse estranho não tem memória. Ele lembra somente que ele carregava uma espada e que essa espada foi dividida em 3 partes. Nephilim... Bruxo ou feiticeiro? É, feiticeiro, né, no caso. É que no original, se não me engano, ele tá marcado como Wizard. Mas eu não sei como é que tá em português. Eu não lembro. O que invoca bicho é o que é uma classe quase que de suporte, né? Que fica manipulando terrenos ali. Não é o necromante. consegue recuperar os pedaços, mas surge uma nova personagem em cena. Magda. Magda é uma bruxa, líder do culto de Belial. Eu lembro que uma vez o Okami ele jogou. Ele fez uma run solo de coisa. Ele falou que a classe é muito roubada. Ainda assim, nunca me interessou de jogar. Ela sequestra Deckard Cain e Pra mim, as que eu mais gosto e as que eu jogo, em ordem, é Caçador de Demônios, Necromante e Arcanista. Antes de jogar de Necromante, era Caçador de Demônios, Arcanista e Monge. diz que o sábio remonte a espada pra ela. É Lia que manifesta um poder absurdo e coloca a bruxa pra correr. E infelizmente Deckard Cain tá nas últimas. O velho sábio viveu tempo demais e não resiste aos ferimentos. Antes de morrer, Deckard Cain realmente restaura a espada, mas ele diz que a arma tem que ser entregue pro estranho que caiu dos céus.
caiu dos céus, sacou? Pois é. Nephilim entrega a espada pro estranho e esse estranho se lembra de quem ele é. Ele é um anjo. Só que ele não é um anjo qualquer. Rapaz, eu joguei 70% arcanista, 25% monge e 5% de caçador. Depois do resto eu joguei nada. Ele é ninguém menos que Tirael. Tirael não tinha morrido destruindo a Pedra do Mundo? É bom que se tivesse o crossplay, daria pra jogar eu, tu, Okami. A gente teria ele como tanque de bárbaro ou paladino, que ele ama principalmente paladino, ele curte muito jogar. Ele, tanto que o Adria em si é um paladino, né, o personagem Adria. E o desenho que eu fiz pra ele lá naquela época de aniversário, onde eu tava fazendo cada um como personagem de RPG, o dele era um paladino da luz, né? Da luz entre aspas, mas era um paladino. E eu não expliquei que as energias dos anjos se renovam? Quando um anjo tomba, a energia dele volta para os altos céus e nasce outro anjo. No caso do Tirael, ele simplesmente renasceu mesmo. E como que ele foi parar de volta em Santuário? Tirael desistiu de convencer os outros anjos que a raça humana deve ser protegida. Ele abriu mão da imortalidade dele para voltar para Santuário. Continuando o que eu tava falando, né? Teria ele pra tancar, pra ir pra frente, ser a linha de frente. Teria o dano bruto mágico, que provavelmente você jogaria de arcanista, e teria o DPS, que seria eu de caçador. Como um homem, e avisar geral de uma... No máximo ali poderia arrojar mais um pra ser o cara que seria o suporte ali de wizard, né? De feiticeiro, bruxo, nova sei lá. ameaça. Essa nova ameaça vem na forma da Pedra Negra das Almas. Essa é uma versão sombria da Pedra do Mundo. O artefato foi concebido por um certo Zoltun Quell, o Rohirrim renegado que queria dominar o poder de anjos e demônios ao mesmo tempo. Zoltun Quell acabou morto pelos outros Rohirrim antes de terminar o trabalho dele, antes de concluir a Pedra Negra das Almas. Mesmo assim, a essência de Quell permaneceu viva nos seus arquivos, buscando uma forma de construir a Pedra Negra das Almas. Agora a Pedra Negra das Almas está concluída e está na mira de Asmodan, o Senhor do Pecado, e Belial, o Senhor da Mentira. Você pensou que era tão esperta. Apesar do design lembrar o Urgot, e essa era uma piada que eu e o Okami fazíamos, esse design é muito foda. Apesar de lembrar o Urgot, esse design é muito foda. Cara, o que eu mais gosto de arcanista é a variação elementais, fazia só build elemental. Às vezes que teve uma vez que eu e o Okami jogamos os dois de arcanista. Cada um escolheu um elemento e a gente focou unicamente naquele elemento. Foi bem legal. Nossos irmãos caíram na armadilha. Mas eu não. Justamente os dois mares menores que ainda estavam vivos. Com a Pedra Negra das Almas foi possível recuperar e aprisionar as almas de todos os outros. Diablo, Baal, Esse puto é foda demais, ele tava provocando a guerra toda. Duriel e Andariel. É muito poder para um artefato só. Com esse poder, Asmodan e Belial vão poder comandar o Inferno Ardente e declarar guerra aos altos céus. Eles só precisam encontrar a Pedra Negra das Almas e correr para o abraço. Então a missão do jogador é viajar para o santuário e tentar impedir esse plano. Como aliados, é possível encontrar a própria Lia e Eidria, a mãe biológica de Lia. Para quem jogou o primeiro Diablo, Eidria é o nome da bruxa que vivia perto de Tristram. A bruxa Magda acaba morta em batalha, mas fica aquele impasse. Como encontrar a Pedra Negra das Almas? É nessa que Nephilim tem uma ideia muito errada. Ressuscitar Zoltun Quell, o criador da Pedra Negra das Almas. Ó a burrada. Funciona. O herói realmente consegue pegar a Pedra Negra das Almas com a ajuda do Quell, mas a trairagem vem. Quell tenta ficar com o artefato pra ele e acaba morrendo de novo. Problema resolvido? Ainda não. Belial e Asmodan já invadiram o santuário, estão atrás da Pedra Negra das Almas. É então que Nephilim e seus aliados viajam pra Caldeon e derrotam Belial. A alma do capiroto é prisioneira. Cara, o Belial, pra mim, tem um puta design, tá? Tem gente que não gosta, eu já vi gente falando que o design dele é muito fraco. A própria boss fight dele não é tão divertida, né? Pela forma que ela é. Mas eu acho o design dele muito pica, velho. A forma, tipo, os rostos e tal, sabe? Esses braços gigantes. A falta de um corpo, né? Essa névoa de energia maligna verde ali. Dentro da Eu acho foda pra Pedra caralho. Negra das Almas. Eu gosto dele, sim. E todo o plot dele é muito bom. Você achando que é o príncipe, aí você começa a desconfiar de algumas coisas e tipo, cara, não era o Belial o tempo todo.
Isso é muito bom, isso é maneiro. Depois disso, é vez de Asmodan. Coisa ruim tava lá, no Monte Arreate, né? Antigo refúgio da Pedra do Mundo. Asmodan também é derrotado e também aprisionado dentro do artefato. Problema resolvido? Ainda não. Todos os 7 mares primordiais estão capturados na Pedra Negra das Almas. É um perigo danado, claro, né? Tirael decide esconder o artefato onde ninguém jamais vai encontrar. Olha, não quero dizer nada, mas essa ideia nunca funcionou até hoje, né? Mas existe um traidor no grupo, a bruxa Adria. Aquela que estava ali desde o primeiro jogo. Sempre foi uma serva do diabo. Foi ela que ajudou o Andarilho Sombrio a cair na tentação. Literalmente. Adria e o Andarilho Sombrio tiveram uma criança, enquanto o Andarilho Sombrio estava com o diabo no corpo. E essa criança é Lia. Foi tudo um plano. Planos dentro de planos. Ah. Diablo escapa da Pedra Negra das Almas e Cara, ocupa o corpo da Lia. E cara, maluco, quando tu volta, cara, quando você volta pro castelo, né, pra fortaleza lá que a gente tá pensando, cara, acabou, ganhamos. Você chega, tá tudo destruído. Tem um rastro de sangue sendo levado pra um lugar. Você acompanha o rastro de sangue. E aí você descobre o que aconteceu. Você vê a Lia sendo possuída, morrendo para o diabo tomar lugar. E então, o diabo atacando o céu. E depois disso não tem mais Lia literal, né? Não tem mais nada, nem a casca dela sobra, porque o Imperius ataca aquele corpo para que a verdadeira forma aparecesse. Pô, aquilo. Nossa, cara. O que aquilo ali me impactava. O que aquilo me impactou. Tipo, porra, eu realmente tava amando a personagem da Lia. Ela era incrível, uma personagem muito boa. E ela só morreu. Já era, acabou. É isso. Aceita. Não tem salvação. piora. Diablo absorveu o poder de todos os outros grandes males que estavam dentro do artefato. Diablo agora é o primeiro e único mal primordial. Diablo abre um portal e vai com tudo para invadir os altos céus. A meta definitiva de Diablo agora é destruir o arco de cristal. É derrubar a morada dos anjos, é aniquilar tudo que sobrou de Anu e reverter a criação de tudo que existe. Ele não quer governar, ele não quer manipular, ele não quer controlar. Diablo quer o fim de tudo, apocalipse. Tairael e Nephilim vão para os altos céus armar uma resistência entre os anjos. A luta é dura, mesmo assim a gente tem que lembrar, o herói agora tem o poder dos Nephilim originais. Ou seja, Diablo acaba derrotado. A Cara, essência... e esse design dele, as características femininas, como o próprio fato dele ter no peito dele uma espécie de mamas, né, como se fossem seios, as pernas mais alongadas, o corpo mais fino e, obviamente, outras cabeças no ombro, né, para denominar o fato dele ser o único e ter absorvido os demais. Cara, isso aqui é simplesmente design bem aplicado. Não tem como. Essa é a minha batalha favorita. Porra, a batalha é simplesmente absurda, velho. Quando tu tá de boa, do nada, pá, tu tá no reino de umas sombras pra lutar contra a sombra do diabo. Te vira. Derrota, sai vivo, boa sorte. Isso é muito bom. Isso é simplesmente muito bom, cara. Diablo volta para dentro da Pedra Negra das Almas e o artefato cai de novo em Santuário. Por enquanto acabou. Tairael decide voltar a fazer parte do Conselho Angires, mas decide permanecer como humano. A ideia é criar uma aliança entre anjos e humanos para proteger o santuário para sempre. Tairael assume a posição de aspecto mortal da sabedoria. Tairael esconde a Pedra Negra das Almas, mas a paz não dura para sempre. Reaper of Souls. 2 anos depois, a Blizzard lança a expansão Reaper of Souls para Diablo 3. Dessa vez, o inimigo é Maltael, o antigo arcanjo da sabedoria. E cara, cara, como não gostar do Maltael? Olha esse design. Olha esse design, cara. Olha esse design, leque. As asas já não brilham mais. Não existe luz. É literalmente um sopro. É como se fosse um sopro de vida. E nunca foi tão prazeroso meter o cacete na morte. É muito bom. Principalmente porque, olha que louco. As asas que ele tem, além de não serem mais feitas de luz, parecer, né, essa névoa, né, como se fosse o sopro da vida,
elas não são tão móveis, não parece esses tentáculos barra chicotes que as asas dos anjos parecem. Elas se posicionam parada atrás dele de forma pontiaguda, lembrando até um pouco as próprias asas dos demônios, Maltael sabe? estava ausente durante toda a crise anterior e agora a gente entende o motivo. Maltael volta virado na maldade e assume o nome de Anjo da Morte. Maltael acredita que Isso os é muito humanos bom. são uma abominação, um híbrido entre anjos e demônios, uma raça que não deveria existir. E ele invade santuário com a missão de passar foice em todo mundo. Maltael desce no reino de Westmarch e extermina 90% da população com a ajuda de um exército de ceifadores. Maltael também consegue pegar a Pedra Negra das Almas. Eu avisei que esse lance de esconder o artefato onde é furada. Nunca funciona. Tarael acaba chamando Nephilim pra resolver mais essa treta. Nephilim se junta com a resistência em Westmarch, mas a batalha é pesada. Curiosamente, adivinha quem que aparece por ali também? A bruxa Adria. Adria estava procurando a Pedra Negra das Almas para ressuscitar o mestre dela, Diabo. Adria acaba Nunca foi tão satisfatório matar uma desgraçada filha da mãe. Puta merda, quando o Diablo acaba, você não sabe da Adria, você fica puto, tu fica com nojo porque você não pôde destruir ela. E um dos melhores prazeres que tem na DLC é enfrentar ela e acabar com a raça dela. morrendo nas mãos de Nephilim, mas entrega o jogo. Queria que tivesse como torturar ela, porque ela merecia essa tortura. Maltael não tá mais lá. Maltael fugiu com a Pedra Negra das Almas e foi pra Pandemônio, a antiga fortaleza entre céu e inferno. O melhor é o nosso personagem 100% focado no ódio também. Titular da Pedra do Mundo. Adrian ainda profetiza. Porra, cara, é triste. A Leia só queria ter, ela só queria fazer ela só queria criar uma taberna. Ela só queria criar uma taverna. É isso. O sonho dela é ser uma tavernista. Abrir sua própria taverna e tá lá, sabe? Servir outras pessoas com bebidas, com histórias, ouvir histórias. Não tinha como. Ela foi concebida para outros motivos. E ela nunca teve escolha. Cara, nossa. Já fiquei triste de novo. Ela teve uma visão. Nessa visão, ela viu Nephilim provocando o retorno de Diablo. Será? A prioridade agora é Maltael. O anjo Cara, agora que eu lembrei. Na DLC, quando a gente vai ali pro local, a gente passa por Pandemônio pra ir lá pro local que o Maltael tá, que você pega e você vai pra uma região lá que tá cheio de almas. Jogando com Caçador de Demônios é muito foda. O Arcanista, se não me engano, é o mestre dele que aparece. Não, acho que é com. Eu não lembro o Arcanista quem que é, na verdade. Se eu não me engano, o Necromante é o mestre, mas o Caçador de Demônios é a irmã. No caso. Principalmente no meu caso, eu jogo sempre personagem feminina. É um padrão meu. Se eu posso escolher, normalmente eu escolho personagem feminina. E nesse caso foi a mesma coisa. Quando você encontra que a alma que guia você, que te ajuda, a alma da tua irmã. Cara, isso é muito. Isso é absurdo demais, velho. É um peso ali que dói, sabe? Acho que o Arcanista também é o mestre. Obviamente tem uma conexão emocional ainda, mas acho que o do Caçador de Demônios. Claro, eu sou um pouco afetado porque a primeira que eu zerei tudo isso foi com o Caçador de Demônios, né? Que eu zerei o jogo, zerei a DLC. Mas ainda assim é muito. É muito emocionante ali. Aquele momento, O anjo sabe? quer radicalizar. Ele vai usar a Pedra Negra das Almas para destruir o arco de cristal e desfazer a criação. Ou seja, no fundo, Maltael vai tentar fazer o mesmo que o Diablo queria fazer. O mundo dá voltas, né? Felizmente, Agora deu vontade de jogar com a caçadora. Nephilim enfrenta Maltael em Pandemônio e o Anjo da Morte é derrotado. No meio da luta acontece o pior. A Pedra Negra das Almas é quebrada. A essência de todos os grandes males são libertadas de novo. Diablo, Baal, Mefisto, Andariel, Duriel, Belial e Asmodan. Todos estão livres. A profecia de Adria estava correta. Para complicar ainda mais, Tyrell faz uma nova profecia. Algum dia, os Nephilim vão precisar lidar com a própria escuridão interior. Como assim? Os jogadores tiveram que esperar 9 anos por Diablo 4. Diablo 4! Aqui que a parada fica quente, ok?
mais ainda. Eu digo isso porque Diablo 4 é um jogo que eu curto demais, inclusive. Eu adoro ver gameplay, jogar, porque, tipo, quem não conhece, não sabe que esse Diablo, além de crossplay e progressão cruzada, né, que deixa você jogar com amigos em diferentes plataformas, também tem co-op local pra tu jogar lá com seus amigos de escola, com seu irmão, com seu pai, enfim. Uma coisa que o Diablo, eu não sei no 4 do PC também tem. Mas um dos bagulhos que é o maior problema do Diablo 3 de PC é que não tem co-op local. Não tem como jogar co-op local no Diablo 3 de PC. Isso é triste. Isso é muito triste porque, né, como eu já falei, eu zerei várias vezes Diablo 3 em co-op local com o Kami no Play 3. E quando a gente comprou, claro, cada um comprou pra própria conta e jogou. E um dia ele tava em casa e ele tinha levado o Note. Só que do nada a gente falou que a gente jogar local. E naquele momento a gente poderia ter ficado ali no quarto, ligado no PC mesmo jogado, só que não dava. Claro, foi muito nostálgico porque a gente foi lá, pegou o Play 3, montou, colocou o CD, rodou e começou a jogar ali na TV de novo, mas não ter o copo local é triste, porque se fosse mais à frente, se eu não tivesse tido o Play 3 e tivesse já pegado PC direto e já comprado no PC direto, eu nunca teria tido essa experiência, sabe? De jogar ali um do lado do outro. E isso é triste. Isso é triste. É bem bacana mesmo, galera. O lance é que 50 anos se passaram. O povo de Santuário mais uma vez começou o longo processo de reconstrução, cicatrizar as feridas de uma civilização que sempre foi castigada por uma guerra que não é deles. Sobre Santuário pairava uma sombra de medo. Os grandes males estavam soltos de novo. Era só uma questão de tempo para eles tentarem outra vez tomar ou controlar Santuário. É nesse ponto que a gente encontra dois Rohadrins guardando ruínas antigas. Um deles é Lorath Nar, veterano da guerra contra Maltael, o Anjo da Morte. O outro Rohadrin é Elias, discípulo de Lorath Nar. É Elias que se aprofunda nos estudos do passado de Santuário, em busca de uma solução, em busca de alguma forma de impedir a volta dos grandes males. Elias acaba esbarrando na origem de Hatman, o primeiro Nephilim, o primeiro necromante de Santuário. Hatman era o filho da união profana da demônia Lilith com o anjo Inarius. Elias está disposto a tudo para proteger Santuário. Ele entende que Lilith sempre se opôs aos poderes do inferno ardente e aos poderes dos altos céus. Elias entende então que Lilith pode ser a aliada que Santuário precisa. Olha a ideia errada. É claro que Lorath Nar é contra isso. É então que Elias larga a ordem dos Rohadrin. Elias vira um renegado e vai atrás da tumba perdida de Hatman. Elias acaba então executando um ritual macabro. Ele traz Lilith de volta do vazio. O problema desse retorno é que Lilith sempre foi uma figura essencial para o santuário. Ela é literalmente um dos criadores do lugar inteiro. Todos os humanos são descendentes dos Nephilim e todos os Nephilim, de certa forma, estavam conectados com Lilith. Ou seja, a influência dela sobre o santuário é imensa. O retorno de Lilith inicia então uma era de puro ódio. O mundo escurece, monstros ressurgem. É natural para ela. Ela não está nem se esforçando nesse sentido. É nesse contexto também que retorna outro personagem. Um personagem que estava sumido por 3.000 anos. O anjo Inarius. Lembra que Inarius tinha sido feito prisioneiro nas mãos de Mephisto? Inarius está de volta e está mudado. 3.000 anos de tortura mudam qualquer um. Inarius antes era sábio e piedoso. Agora tudo que ele quer é retornar para os altos céus. Sabe uma coisa que eu fico triste? Tanto quanto teve o primeiro trailer do Bleach The Bloodborne, quanto do Diablo 4, eu ainda não fazia live. E é muito depressivo. Porque o quão eu gritei histericamente nesses dois trailers teriam dado vídeos ótimos. Porque quando teve lá anúncio, Bleach anúncio perrou, Bleach anúncio perrou. Pretencioso. Até achei que era um jogo. Dei play. No celular, né? Tava segurando o seu celular. Aí começou. Começou a tocar Number One, uma versão nova de Number One. Aí começou a aparecer cenas do anime, falando coisas. E Bleach vai voltar. O Ichigo lançando um Getsuga Tensho ali no final do trailer. Maluco. Por sorte, quando eu vi esse trailer, era de manhã e só eu estava em casa no momento.
Que o grito histérico e louco que eu dei naquele momento. Eu teria acordado meu bairro inteiro. E o mesmo vale pro Diablo 4. No caso de Diablo 4 é mais louco ainda. Porque no dia estávamos eu e o Okami jogando. Ele tinha levado o note dele pra casa. Estávamos lá nós dois. Eu aqui, minha mesa era em L lá em casa, na casa dos meus pais. E ele tava aqui do lado, aqui no notezinho. Jogando, pá, pá, pá. Vamos dar uma pausa, vamos dar uma pausa. Isso 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Pegamos, fomos lá, fizemos alguma coisa pra comer, papapá. Por sorte, só tava eu e ele na casa. Meu pai e minha mãe estavam viajando, que meu pai trabalha viajando e minha mãe estava viajando com ele na época. Ah, meu querido. Meu querido. Do nada, estamos lá de boa. Trailer anúncio Diablo 4. Já tinha sido há horas. Só que ele tava só jogando. Então a gente não tinha visto o anúncio. Não tinha visto a notificação. Corremos pro PC. Abrimos, começando a assistir. Maluco, eu não sei como não teve vizinho tocando o interfone pra pedir silêncio. Porque a gente gritou. Foi muito raiva. Aos viver entre os seus pares. Ainda assim, Nario sabe que a mancha de traidor ainda tá com ele. Então ele entende que só existe uma forma dele recuperar a confiança dos altos céus. Destruindo Lilith. Então ele tá tão obcecado que ele... Essa mulher é tão bela e tão aterrorizante. Beleza macabra, né, velho? Existe como trazer isso. A própria Arizere, quando é colocada lá no dragão, fundida com... se tornando um dos núcleos do dragão no final de Tokyo Ghoul, ela tem muito dessa beleza macabra no design dela. Ele mesmo deixa um rastro de morte. E Nario chega a destruir o espírito de Hatman, o próprio filho com Lilith. A princípio, os objetivos de Nario e do herói principal, o herói controlado pelo jogador, são os mesmos. Os dois querem colocar um fim nos planos de Lilith. E Nario quer aniquilar Lilith para sempre, enquanto o jogador busca aprisionar Lilith numa nova joia da alma. E qual é o plano da Lilith, afinal? O mesmo de antes, destruir os grandes males, despertar os poderes dos Nephilim na raça humana, dominar tudo. O primeiro passo do plano dela envolve a destruição de Mephisto, né, o próprio pai. Lilith invade o inferno ardente com sangue nos olhos para absorver o poder de Mephisto. Mas quem surge no caminho dela? Inarius. É certeza de climão? Sim, mas um climão que termina com a morte de Inarius. Você Quando eu vi lá no começo desse vídeo essa cena, eu imaginei que seria uma cena dessa. Imagina não saber dessa cena. Chegar no jogo e isso aqui acontecer. A morte do Inarius desse jeito. Puta, velho. Nossa. Seria um momento de dar muito histérico. pertence ao inferno. Mephisto também aparece e alerta o herói de que Lilith precisa ser detida. Aceite minha bênção. Destrua-a. No final das contas, é Mephisto que termina aprisionado dentro da nova Joia das Almas. Para deter Lilith, a batalha final acontece no braço, entre o herói controlado pelo jogador e a Rainha dos Súcubos. Lilith é derrotada, reduzida a poeira. Antes de morrer, Lilith manda real. Sem mim, você não teria vencido. E os custos serão maiores do que você pode pagar. Vessel of Hatred. Mais de um ano depois, Promessa de coisa boa, tá? a Blizzard lançou a expansão Vessel of Hatred para Diablo 4. E aqui, nossa cara, até arrepia pra falar. A história continua. Onde está a Pedra da Alma com a essência do Mephisto? O artefato foi levado por Neyrelle. Neyrelle é uma jovem aventureira que acompanhou o herói na caçada a Lilith. Foi ela que decidiu aprisionar Mephisto na Joia da Alma no lugar de Lilith. É ela que toma pra ela mesma uma missão gigante: proteger o santuário dos grandes males. Neyrelle está determinada a capturar todos os grandes males sozinha. Se você prestou atenção até aqui, você deve ter percebido um dos grandes temas do mundo de Diablo. De boas intenções, o inferno tá cheio. Neyrelle assinou a própria maldição dela. Mephisto começa a explorar as fraquezas da moça, mesmo dentro da Joia das Almas. Mephisto já fez isso antes, ele vai fazer de novo. Neyrelle vai pouco a pouco adoecendo de corpo e de mente. Sem perceber, Neyrelle tá levando a Joia da Alma de Mephisto direto pro Zakaro,
O culto que Mephisto corrompeu muito tempo atrás, na era de Diablo 2. Vai dar ruim. Então vamos lá. De um lado a gente tem Mephisto, uma das forças mais malignas do universo. Do outro lado a gente tem uma jovem com uma força de vontade absurda. Como que vai terminar esse embate? Você vai descobrir jogando a versão Vessel of Hatred. Você achou que eu ia entregar o final? O fato é, galera, Diablo 4 é um jogo que tá em expansão contínua. Aqui ele vai voltar a falar. Vai voltar pra parte do Merchan, né? Mas puta merda, velho. Eu falei no começo, eu tava certo. Agora eu quero jogar essa merda. Agora eu quero pegar o meu dinheiro do meu salário, quando eu receber daqui a alguns dias, e gastar o meu dinheirinho em joguinho online. A vida do pobre é foda, velho. Porque agora eu quero muito jogar Diablo 4. E o pior de tudo, eu acho que o PC roda Diablo 4, tá? Ele não tem tanta coisa pesada. Eu não sei se eu devia fazer live. Porque, por exemplo, Nier Automata e Replicant no remake, eu consigo jogar de boa. Já joguei muito Nier recentemente, o Nier Automata, e depois de comprar recentemente, estou jogando Nier Replicant. Tão boa quanto o Nier Automata. Né? Só que se eu tentar fazer live, Nier Replicant eu não sei até onde vai ir. Mas o Automata, na hora que chega, na hora que eu passo da garra da primeiro boss do jogo, entre muitas aspas, que é a garra ali de um dos robôs, na hora que entra a cutscene, tela desliga. Placa de vídeo começa a rodar que nem louca. Ela tá funcionando teoricamente, mas ela não darei vídeo. Não darei sinal. Ou você reinicia, ou eu paro de funcionar. E aí não tem o que fazer, né? Aí isso é muito triste. Mas é a vida. De qualquer forma, e aí, o que vocês acham de Diablo? Já jogaram Diablo? Conta a sua história aí se você já jogou. Como você conheceu o jogo? Qual foi o seu primeiro jogo que você jogou? E passa aí, fala aí com o que você mais jogava, qual que você mais curtiu jogar. Porque eu falei bastante de mim e seria legal saber sobre vocês aí também nos comentários. De qualquer forma, o vídeo original tá na descrição e você pode acompanhar as lives ao vivo na Kik, que é o link no comentário fixado. Comentários fixado. De qualquer forma, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau, tchau.